Depois da vitória do 86 do Takumi sobre o Keizuki, o 86 sobre o Mazda RX-7, o FT, FG, despertou interesses de outras pessoas em enfrentar o 86 de Akino, o Takumi Fujiwara. E uma dessas pessoas que ele estava como espectador da corrida e despertou esse interesse em enfrentar o Takumi é o Nakazato Takeshi. Ele é da equipe dos Night Kids e ele dirige um Nissan R32, um GTR. Ele então, ele começa a aparecer pelo Monte Aquina, correr, e ele diz aos outros, ao Ryuzuki e aos outros, que ele é quem vai derrotar o 86 de Aquino. Assim como fez o Keizuki, que foi procurar, foi na gasolineira lá, no posto de gasolina do senhor Iwich, procurar questionar sobre o 86. No caso, acontece um incidente ali que o dono do posto ele pede para o Takumi levar o seu carro, enfim, para algum lugar lá, ele tem que fazer alguma coisa com o carro dele. E o Iketani não está no posto. E nesse momento chega ali o Nakazato com o seu GTR, o seu R32. E quem está atendendo é o Itsuki, que é o melhor amigo do Takumi. E ele pergunta, ó, o Nakazato faz um desafio ao 86. E o Itsuki, querendo se passar como por membro da Kina Speedstar, ele diz assim, eu sou como um irmão do rapaz do 86, e, enfim, ele aceita o desafio. O detalhe é, ele aceitou o desafio sem o Takumi e o Ketani estarem ali, então eles não sabem. Pelo Itsuki ter feito isso, depois ele chega e pede perdão, ele confessa que fez esse erro de aceitar o desafio, que já tinha rolado boatos, o Kenji ouviu boatos pela cidade inteira de que eles ouviriam os Night Kids. E o Takumi ele não está com vontade de correr. Lembra que ele não gosta de dirigir, ele dirige só para ajudar nos negócios do pai. No caso, ele vai entregar tofu na madrugada. E ele não está a fim de correr, enfim. Em determinado momento ali, todos ali, sabe, o Itsuki ele fala assim, ele fala pro Iketani e pro Kenji, eu conheço o Takumi há muito tempo e com certeza ele é teimoso e não vai querer correr. Tranquilo. E tem um dado momento que o Takumi tá andando pela madrugada, vai entregar o tofu, e o Keizuki o está esperando ali. E o adverte, o Takumi para, e ele diz, olha, tu não vai perder pro Nakazato, só pode perder pros irmãos Takahashi, porque tu derrotou nós. Então aquele negócio de orgulho de equipes. Takumi, então, ele não quer correr. Mas aí tem um determinado momento que o senhor Yuichi Tachibana, ele faz um jogo psicológico e diz assim, Takumi, esse carro é tão terrível, não enfrente este carro que tu possa parecer um covarde, enfim. E aí ele, digamos que, feriu o orgulho de corredor do Takumi. Então o Takumi ele desperta interesse em correr. Antes de, quando ele vai entregar o tofu e o Bunta vai botar o copo de água ali no carro para ele equilibrar, enfim. O Takumi pergunta ao Bunta, pai, eu consigo, você ganharia do GTR? Ele pergunta, o GTR é um carro bom? Enfim, o R32? E o Bunta diz, olha, eu ganharia de qualquer carro em Akino. E aí o Bunta pergunta, mas por que tu faz essa questão? Ele questiona. E o Takumi diz, por nada. Aí o Bunta percebe, agora vai ser contra um R32. E aí ele planeja fazer modificações no carro. O Bunta, então, ele sai o dia inteiro, ele vai modificar o carro.
E o Itz, que ele tá preocupado, que ele diz assim, bah, o Takumi não vai correr, mas ele já nem sabe que o Takumi tá afim de correr. E ele diz assim, eu vou chegar lá no dia da corrida, na hora da corrida, vou pedir perdão, nem que seja de joelho, e dizer que eu que inventei isso. Enfim, chega ali a hora da corrida, o Takumi não chega, ele tá atrasado. Mas porque o Bunta não chegou com o carro. Aí o Bunta entrega o carro mais tarde ali, faz alterações. E quando o Itsuki está indo se humilhar ali e pedir perdão, o Takumi aparece. E aí chega o verdadeiro adversário do Nakazato. Só para relembrar assim, lembra que quando o 86 correu contra o FG, lembra que o 86 podia chegar, ele pode chegar a 150 cavalos e o do Keizuki, o FG do Keizuki chegava a 350 cavalos. Tem turbo e tudo. E esse carro do Nakazato, esse GTR, ele é mais potente que o do Keizuki. Ele é um carro veloz. Antes ele corria com S3 e ele mudou para esse carro. É um carro que não vai fazer drift, porque ele tem tração nas 4 rodas. O do Takumi tem tração traseira, igual o do Keizuki. Esse tem tração nas 4 rodas. E aí o Nakazato ele pensa assim, que o drift é um espetáculo para animar a torcida, enfim, mas o drift não supera, na concepção dele, a corrida de adrenalina. E ele acredita que vai vencer com o seu R32. Ele é um carro temido por todos pela sua velocidade, enfim, sua potência. Há um fato ali que o Keizuki, o Ryusuke sabem, e até o próprio Bunta sabe, que é o ponto fraco do R32. E aí é a carroceria pesada dele, que no momento da descida ali vai forçar nos freios, enfim, a subviragem ali, e vai forçar um desgaste nos pneus. E aí o que o Bunta faz? Ele falou com o Yuichi quando ligou para ele, e aí ele disse assim, olha, eu aumentei a subviragem. E o Yuichi ele não entende, ele pensa assim, mas como se o Takumi dirige com drift? E aí o Bunta explica, olha, quando ele está entregando o tofu, eu deixo a subviragem ali fraca. Agora eu deixei forte, que ele vai poder dirigir mais tempo com um torque máximo. Essa é a ideia do Bunta. Ele diz assim, ó, o Takumi não é o... Ele vai perceber isso dirigindo. Ele não é aquele cara metódico, assim, ele vai aprender por instinto. Ele vai perceber isso durante a corrida. Quando inicia a corrida ali, bom, sai o Nakazato na frente, Takumi atrás, e o Ryusuke pega o RX-7 dele, leva o Keizuki, e eles vão acompanhar aquela batalha ali. Enfim, o Nakazato ele começa no início da corrida, em vez de ele fazer como fez o Keizuki de disparar, não. Ele diminui e aí o Takumi percebe, peraí, o GTR tá diminuindo. Será que ele está esperando por mim? E o Nakazato pensa assim, eu não vou te derrotar logo na largada. Depois da primeira curva vai começar a nossa batalha. E aí depois da primeira curva ele começa a acelerar. O Nakazato, a mesma coisa do Keizuki com o seu FG. Nas retas e nas subidas o carro vai ser super potente. E lembrando, ele tem tração nas 4 rodas. Então, é uma super máquina. Então, cabe lembrar que, por ter tração nas 4 rodas, o carro do Nakazato ele não derrapa. Já o Takumi faz o seu drift perfeito e ele faz umas curvas gigantes. Até em determinadas curvas, assim, o Nakazato ainda tem uma vantagem. Ele ganha alguma distância. Mas nas curvas aí, em todas as curvas, o Takumi está acelerando, por causa da modificação que o Bunta fez no carro, ao máximo, e ele consegue derrapar as curvas, fazer, usando o termo assim, estender o seu drift, um drift imenso, assim, toda a curva girando. E ele chega muito perto da proteção ali, e
Enfim, ele não bate, ele controla muito bem a frente do carro, é perfeito o drift dele. E agora com a modificação do Gunta, que ele conseguiu perceber. Ainda assim, e o Keizuki e o Ryusuke estão vendo aquilo ali, o Ryosuke ele fica impressionado com a perfeição dos drifts do Takumi e ele diz assim, ó, nem eu consigo dominar o meu carro assim. E aí o Keizuki ele percebe, tá, mas o Nakazato ele tá ganhando distância, sim, nas retas. E aí, em um determinado momento, o Ryosuke ele fala assim, que os últimos momentos decisivos dessa corrida serão nas últimas 5 curvas, onde o Takumi fez o Keizuki, como disse o Ryosuke, comer poeira. Bom, chega o momento das 5 curvas ali, e o Takumi começa, assim como ele fez com o Keizuki, colar no Nakazato, e aí aquele drift dele perfeito. Só que naquela vez que o Takumi venceu o Keizuki, na corrida anterior, na batalha anterior, o Nakazato percebeu que ele usou a técnica da sarjeta. E aí, chega nas curvas ali, o carro do Nakazato ele já começou a sentir aquele ponto fraco da subviragem. E aí ele disse, eu forcei bastante no meu EBS e eu não... meus pneus estão se desgastando, enfim, o carro dele já estava desgastado. Mas ainda não deixa de ser a super máquina. Só que o Takumi está chegando perto dele. E aí quando o Takumi tá chegando nos momentos finais da corrida ali nas curvas, o Takumi tenta ultrapassar o Nakazato. E antes quando o Takumi está descendo aqui no seu drift rápido, ele já começa a usar ali a sarjeta. E aí é aquele negócio, tu usa o cantinho de fora da estrada ali, do asfalto, o teu carro tem uma maior aderência nas curvas ali. Ele já estava usando isso e o Keisuke já tinha percebido. E aí ele começa colado no Nakazato, ele tenta, digamos assim, usar a parte de dentro, que seria a técnica da sarjeta. Então, e aí toda vez, só que o Nakazato ele já está ligado nisso, e toda vez que o Takumi tenta passar por dentro, o Nakazato ele fecha. E aí o Takumi não consegue passar. E aí o Takumi vai para fora e o Nakazato fecha. E o Takumi tenta usar a sarjeta por dentro, o Nakazato fecha. E tem uma hora que o Takumi usou a sarjeta ali com a roda de trás, ali, digamos que por fora. Enfim, tamanho e domínio da técnica que ele tem. E aí chega, eles são colados um no outro, e em determinado momento, aí fica esse momento, o Takumi vai por dentro, o Nakazato fecha. E aí tem uma hora que o Takumi, ele vai por dentro, o Nakazato fecha, e aí, em determinado momento ele tenta por fora, e que ele sai pra fora ali, o Nakazato vai fechar por fora, aí o Takumi segura o freio, ele freia, ele tem domínio completo do seu carro, e aí ele consegue, o Nakazato perde ele de visão, e ele passa por dentro do Nakazato. Por dentro, ele vence o Nakazato. Bom, enfim, o 86, digamos que um carro simples, venceu mais uma vez uma super máquina, que foi o Nissan do Nakazato. Que emoções esse Toyota, esse Treno Pando traz. Quem viu essa série vai ver, é emocionante.